Oi, gente, vamos falar sobre lidos do mês. Eu estou aqui com alguns livrinhos do meu lado. E eu também li alguns no Kindle. Eu vou começar pelos livros que eu li no Kindle. Eu li bastante coisa esse mês, eu considero assim. Começando pelo que eu li no Kindle, eu tô começando a ler Heartstopper. E porque eu fiquei com muita vontade de assistir a série. Eu nunca tinha tido essa vontade, mas de repente fiquei. E aí eu li o primeiro volume, assisti a série até onde vai o primeiro volume. E estou quase acabando o segundo volume. E, ai, gente, é muito fofinho, eu tô gostando muito. Eu fiquei me perguntando por que que eu não li antes, mas está lido e eu vou ler os próximos sim, pra poder continuar e assistindo a série, porque eu também achei a série muito fofinha. Eu li também Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. É o primeiro livro que eu leio dela, mas, gente, Eu não gostei. eu vou ser bem sincera com vocês, eu não gostei. Eu achei o ritmo esquisito. Não sei explicar. Quando ela muda os cenários, quando muda a noção de tempo, eu não gostei do jeito que as coisas foram se estabelecendo. Eu acho que essa é a coisa que mais me incomodou, porque é sobre a escrita em si. Então, talvez isso me incomode em outras obras que eu vá ler dela. Só que assim, eu talvez dê outra chance pra ela, porque o que me incomodou verdadeiramente é sempre sobre escrita, assim. Eu não gostei do ritmo que ela colocou pra história, mas talvez ela possa melhorar nos outros ou escrever de outra maneira os outros. Parte de história em si, histórias sempre mudam, então ela pode escrever outras histórias, porque o que me incomodou sobre a história foi que, assim, a gente tem lá os dois personagens principais, que é a Emma, e eu já não me lembro o nome do rapaz, não me lembro mais o nome dele. E os dois... Ah, Justin. Lembrei, é Justin. Justin. Esse casal não me empolgou muito. Eles realmente, tipo, pra mim eu não tava muito aí se eles iam ficar juntos ou não. E a parte de conflito dela é interessante, o tudo que aconteceu. Só que a maneira que eles se conhecem, porque eles se conhecem online por causa de um post dele no Reddit. Daquele. Não, eu sou o babaca, sabe? Que ele acaba postando lá. Ele acaba descrevendo que ele também tem um problema sobre namorar algumas pessoas e no momento que eles terminam, aquela pessoa que ele namorava conhece o amor da vida dele. E a Emma tem esse mesmo problema. E eles acabam conversando e combinando de que eles vão se namorar pra poder encontrar o amor da vida deles. Só que a Emma tem um problema que, pra mim, ela sempre soube desde o início qual era o problema dela. Que é principalmente sobre a mãe dela, sobre questões de abandono, sobre questões de não conseguir se fixar no mesmo lugar e querer fugir dos problemas. Ela sempre soube disso, ela deixa isso muito claro no livro. Então, o problema dela de não namorar não é porque não apareceu exatamente a pessoa certa, mas é também sobre todas essas questões dela que ela mesma sabe. E então parece pra mim um pouco patético quando ela fica colocando várias regrinhas pra que possa dar certo esses encontros dele, sabe? Tipo, Ele tem que beijar primeiro. São no mínimo 4 encontros, por no mínimo um mês. sabe, me pareceu um pouco ridículo e me deixou um pouco assim. Mas esse não é o seu problema. O seu O problema não é exatamente não encontrar a pessoa certa. Ou outra coisa que eu quero dizer aqui que eu não estou conseguindo elaborar neste momento. Mas eu sei exatamente qual é o problema dela ali e ela sabe também qual é o problema dela, porque ela foge dos problemas dela. E aí o final foi muito corrido, porque foi tudo só tipo, ai meu Deus, deu tudo certo. E aí me irritou, entendeu? Esse casal não me empolgou, me deixou irritada. Mas talvez eu deixe assim pra outros livros, porque me entreteu de certa forma. Porque quando eu estava de boa, eu falei, deixa eu continuar aquele livro lá que tava me irritando, porque a vida é assim, gente. Tem outro livro que eu ainda não terminei, que eu estou mais ou menos 85% dele, mas como hoje, dia 27 de julho, eu imagino que eu já vou terminar amanhã, então eu já vou colocar ele aqui no Lidos do Mês, que é a autobiografia da minha mãe, da Jamaica Kincaid. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela. E ela é de uma ilha chamada Antígua e Barbuda, só que ela é erradicada nos Estados Unidos. Esse livro, não leia se você tiver num momento ruim da sua vida, porque eu achei ele muito... Ele pesado nas questões, ainda mais quando se trata de uma coisa que aconteceu na vida de alguém de verdade, você fica mais reflexivo sobre a sua própria realidade. E ela passa por muitas coisas ali, ela aprende o que é o ódio, muito, muito cedo, ela aprende o que é estar sozinha muito cedo, ela sabe o que não é ser amada muito cedo, tudo é muito cedo na vida dela. E até presenciar a morte, ela presenciou muito cedo, sabe? Porque tem uma parte do livro que ela caminha sempre 8 quilômetros pra chegar na escola. E eles passam por um riachozinho, um rio ali, um córrego, não sei exatamente o que é aquilo. Um menino, ele acaba sendo puxado, ele tava ali procurando acho que uma mulher que tava com frutas. E os dois simplesmente morrem dentro do rio, porque eles são ali sugados pelo rio e você nunca mais vê eles. E parece meio irreal.
E ela descreve isso muito bem, tudo que acontece na vida dela. Por isso que é ainda mais chocante. Eu gostei bastante desse livro, justamente por ele ser muito bem escrito e ela puxar muitas coisas que me deixaram reflexiva sobre a minha própria vida, sabe? Porque esse título, Autobiografia da Minha Mãe, ele também diz muita coisa, porque a mãe dela morreu no parto, acho que foi no parto. Ou foi logo quando ela é bem criança, acho que foi no parto mesmo. Então ela nunca conheceu a mãe dela. Tá ali uma esperança de que pudesse ser amada pela mãe, talvez. E o pai dela é uma figura de medo, é uma figura de autoridade pra muita gente. E a filha dele fica se perguntando quem é aquela pessoa. Então eu recomendo muito esse livro pra vocês. E ele também trata sobre essas coisas de solidão muito fortemente. Agora falando dos livros físicos, esse mês eu também li O Alienista. Este continho aqui do nosso famosíssimo Machado de Assis. E o que eu posso dizer pra vocês? Foi uma das leituras mais divertidas que eu fiz de um clássico, porque o Machado, a gente vê ele na escola, a gente fala muito sobre ele na escola e tem uma obrigação muito grande desse autor dentro da escola. E a gente se esquece de se divertir também quando a gente fala de literatura. E esse livro, ele é a primeira vez que eu leio o Machado fora da escola, porque eu só tinha lido os 3 mais famosos, né, que é o Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro, quando eu estava na escola. E o peso foi diferente, eu também tenho outra mentalidade agora, e ler um conto, e eu acho que todo mundo devia começar a ler Machado pelos contos e não por esses 3 livros, que eu acho que eles são, em uma outra geração, falam sobre assuntos que talvez nem todos os jovens consigam se identificar. Então eu acho injusto a gente ter que começar por essas obras assim. Mas O Alienista é um conto que ele é mais fácil de entender e ele é mais fácil de colocar na nossa própria realidade. Porque a gente tem ali o personagem, que é o Simão Bacamarte, ele sai lá da Europa e ele vem pro Brasil, lá pro pessoal lá de Itaguaí, acho que esse é o nome do lugar. Ele acaba abrindo um manicômio, que a gente vai chamar de Casa Verde, e lá dentro a gente vai começar a ter algumas figuras. E esse Simão Bacamarte, ele é que a gente diria hoje um psicólogo, um psiquiatra ali, que ele estuda a mente, estuda as pessoas acima de doenças físicas, né? Mas sim doenças mentais. Só que em alguns momentos a gente fica se perguntando que direito esse personagem tem de ficar taxando as outras pessoas de loucas por causa de uma única tomada de decisão delas, sabe? Foi a sensação que eu tive, assim. A gente vê que ele tem aquela intenção de estudar as pessoas com muito carinho, assim, sabe? A parte da mente. Só que em algum momento ele tem uma lógica moral própria lá, de que essa pessoa é doida por causa disso, aquela pessoa é doida por causa daquilo, e a cidade inteira fica dentro de um único ambiente porque todo mundo é louco, porque todo mundo tem um motivo pra ser louco por alguma coisa. E as pessoas se revoltam por causa disso. E a gente tem uma figura que acaba sendo o porta-voz desse povo. Essa pessoa, é que eu não me lembro o nome, gente. Vocês me perdoam por ser inútil e não lembrar dos nomes dos personagens. Era a única obrigação que eu tinha e eu não consegui cumprir. Essa pessoa, ela consegue entrar ali na parte jurídica de tudo e ela acaba tomando as mesmas decisões que o Simão tava tomando. A gente também tem essa réplica de opressão, sabe? Então é um livro muito legal. Tem várias... Essa jogada do Machado que ele tem de ser engraçado de maneira elegante, sabe? O personagem, ele começa a se perguntar, será que eu que não sou louco no final das contas? E no final, todo mundo tem que se perguntar, será que é a gente que não é doido? E ele, nessa de achar que ele era doido, ele foi se perguntar, foi se questionar, gente, eu sou doido. E o pessoal, não, cara, você é perfeito, você é um cara perfeito. E ele ficou, não é possível. Se eu sou perfeita é porque eu tô errado, porque todo mundo tem uma falha. Então ele acaba assim se internando também ali na Casa Verde. E é um livro divertido, com poucas páginas. Vocês vão terminar entretidos e também reflexivos sobre a nossa realidade em si, porque é um assunto muito atual. Pro final, a gente vai ter alguns lançamentos. Que o primeiro é este aqui, que é a figura da Natália Greco. Que eu conheci ela, que ela até autografou meu livro, gente. Olha que legal, eu tenho um livro autografado, é o primeiro livro autografado que eu tenho. E eu gostei muito. Ele se ambienta em Paranapiacaba, eu gosto muito de Paranapiacaba. Gente, o Halloween de Paranapiacaba é muito legal. Eu nunca fui na Festa das Bruxas, Convenção das Bruxas, mas o Halloween é muito, muito legal. Todo mundo fica, tipo, muito caracterizado e aquela névoa, tudo. Gente, eu ia falar Carapicuíba.
Paranapiacaba é muito legal, de verdade. Eu recomendo muito pra vocês que vocês vão pra Paranapiacaba e também levem esse livro, que é um terror. Que a gente tem essa personagem que é a Cris, que ela é vegetariana, mas ela trabalha num açougue. E a gente tem toda uma coisa sobre o passado dela, principalmente sobre o que ela escondeu da morte da melhor amiga dela. E também sobre quem é a figura da avó dela. A avó dela também significa muita coisa dentro desse livro. Não é só o mistério sobre o que aconteceu com a morte da melhor amiga dela. E a gente vai conhecendo os personagens ali, e pessoas são que não são. A gente descobre coisas sobre a vila de Paranapiacaba. A gente adentra também nas florestas de Paranapiacaba, nas ruínas de Paranapiacaba, e tudo isso é muito legal. Eu fiquei muito entretida e eu gostei muito do livro, gente. Eu recomendo pra todos vocês. E é o primeiro livro assim que ela escreve. Acho que ela falou no vídeo dela que ela já escreveu algum conto que saiu, que foi publicado, mas esse é o primeiro livro real, oficial, e eu quero que ela escreva mais, porque eu gostei da escrita dela, gostei muito do carinho que teve, sabe, dela ir pesquisar lá, usar imagens. Essas imagens aqui são imagens reais que um morador lá de Paranapiacaba tirou, e ela acabou usando aqui. Então eu gostei muito desse livro e recomendo que vocês leiam. E o último, e não menos importante, que é o mais de todos, gente. Todo mundo tem que ler ela. Eu já li os outros livros dela. Na verdade, eu li 2 outros livros dela. Tem um que eu não li. E tem um dela de criança também. Que é Bom Dia Inverno, da Tamara Klink. Gente, ela... Eu amei. Eu não sei o que falar pra vocês sobre esse livro, porque todas as frases, toda a experiência foi uma reflexão pra mim sobre escolhas de como viver a vida, de reflexões do que é ser uma mulher, do que é querer se aventurar como mulher. Eu li o outro livro dela, o 1000 Milhas, que é a primeira viagem que ela fez sozinha, que foi da França até a Noruega. Não, foi da Noruega até a França, porque ela ia voltar pras aulas da faculdade, né? E eu também li Nós, o Atlântico em Solitário, mas isso eu li, não foi esse mês, tá? Foi outras leituras aí. O que eu li esse mês mesmo foi Bom Dia Inverno. Cada um traz uma reflexão diferente, porque ela tá em momentos diferentes da vida, e esse aqui traz muito essa questão de querer ser uma mulher que se aventura, de querer ser uma mulher que toma muitas decisões. E é impossível você não ter essa vontade de também querer viver a vida, de querer se aventurar. E você fica emocionado com a maneira que ela descreve as coisas, porque ela tem uma escrita muito bonita. E tem algumas fotinhas, ó, no livro, e eu adorei ver essas fotinhas. E aconteceu uma coisa que eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam, porque eu fiquei muito triste. Ela não se alonga muito, mas eu fico muito triste, gente. E eu fui tendo muitas reflexões durante esse livro, eu escrevi algumas coisas também enquanto eu fui olhando. E eu só apenas recomendo que vocês o leiam, porque ele é muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero fazer todo mês meus vídeos de livros do mês, que eu gosto de dividir minhas leituras, de ter com quem conversar. Às vezes eu não consigo falar sobre as leituras que eu tô, porque algum amigo meu não leu o mesmo livro que eu. E se por acaso alguma leitura dessas interessarem vocês, coloque aqui nos comentários e me conta do que vocês acharam, se caso vocês já leram. E beijos!